Marcelo, você viu que o Powell disse que vai anunciar o taper em novembro? Agora o mercado deve começar a realizar devagar? Isso afeta Bitcoin? O tapering é a diminuição da compra dos títulos. Ele está falando que vai vir para novembro, né? Isso já é uma sinalização médio ruim aí. Mas assim, o que acontece, Marco? A gente está ainda em setembro, então tem outubro até chegar em novembro, ainda tem um tempo para isso acontecer. O tapering iniciar, que seria a diminuição da compra dos títulos pelo Banco Central Americano, é ruim para o mercado, sim, porque é menos injeção de dinheiro. A impressão monetária diminuindo, né? A expansão monetária diminuindo. Então, é ruim para o mercado inicialmente e afeta, obviamente, o Bitcoin. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? Desde que começou lá o quantitative easing nos Estados Unidos, lá em 2008, né? Motivo, inclusive, um dos motivos da criação do Bitcoin foi o que aconteceu lá em 2008. A gente não viu a inflação, né, real, na economia real americana, por exemplo, a gente não viu uma inflação realmente ficando forte. Obviamente, a gente até postei esses dias a brincadeira lá, quanto que custava em Bitcoin um iPhone, hoje quanto custa e tal. O iPhone, para pegar uma medida popular não, né, uma medida de mercado aí fácil, o iPhone subiu de preço por muitos anos, não sei se vocês lembram, mas os iPhones, eles sempre eram lançados, sei lá, por $400, que era $600 o mais caro. E começou a subir. Isso já é uma amostra de que existe inflação também. Mas nos Estados Unidos ela é muito controlada. Perto de tudo que eles imprimiram de dinheiro, é muito pouco. E para onde então está indo esse dinheiro todo? Esse dinheiro todo está causando o que a gente chama de inflação de ativos, né? Isso vai em bolsa de valores, as criptomoedas entram nessa mesma onda. Então, a expansão monetária está ficando ainda nas camadas mais ricas da sociedade. Eles aumentam a quantidade de dinheiro na economia, e esse dinheiro acaba entrando para os ativos, né, para as empresas e tudo mais, e não chegam na população, porque se esse dinheiro chegasse na população final, né, no final da linha, a gente teria aí com certeza uma pressão inflacionária muito maior do que a gente viu até agora. Então, o tapering é uma diminuição dessa injeção, dessa heroína financeira que o Fed americano vem aplicando na economia. Então, sim, seria ruim, e poder começar a realizar devagar vai depender da expectativa. Se a expectativa do mercado é de que realmente em novembro vai acontecer, porque assim, vamos lembrar, o Powell vem e fala, nós queremos, né, vamos anunciar o tapering em novembro, mas isso ele está falando agora, né? Isso é uma sinalização ruim? Já? Mas ele está falando isso hoje. Mas aí, dependendo do que vai acontecendo na economia, né, as coisas vão ficando mais complicadas eventualmente, e o mercado financeiro, eu falei para vocês aqui nos últimos dias, né, o que eu acredito que aconteceu foi uma conjuntura de fatores, óbvio, mas assim, vem a história da Evergrande, vem a história dos juros, o mercado aproveitou e realizou, né, deu uma realizada, precisava, né, principalmente no SP500, estava subindo sem parar fazia tempo, e não foi nem uma realizada tão forte assim. E aí eles aproveitaram, bateram no mercado de cripto, porque está todo mundo com medo, e assim eles conseguem comprar mais barato. E ao mesmo tempo que eles conseguem comprar mais barato, eles fazem pressão sobre os governantes, sobre o Fed, por exemplo, para que tome uma decisão menos agressiva, né? Então o Fed, vendo a situação que o mercado estava ficando ali naquele momento, falou, bom, se o Fed estava pensando em subir juro agora, ele mudou de ideia porque ele viu que o mercado estava ficando nervoso. Então vejam que as coisas são meio que manipuladas, né? O mercado vai pressionando. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala que o Banco Central ficou behind the curve. O que é behind the curve? Ficou atrás da curva. O que é essa curva que o pessoal fala? Se vocês já ouviram esse termo alguma vez, a curva de juros, né? A curva de juros é você pegar a projeção de juros dos títulos de mais longo prazo. Então você pega lá títulos de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e existe uma curva, né? Essa curva mostra como é que está a expectativa de juros à frente, com base nos prazos dos juros futuros e tudo mais, né? A expectativa dos contratos de juros futuros e tudo mais. Então, você tem uma curva ali. Essa curva, em geral, ela é ascendente, porque quanto mais longe do presente a gente tem, maior a incerteza. Então, em geral, você tem um crescimento da curva. Então, você tem uma curva, né, do crescimento dos juros ali. Mas, o que aconteceu com o Brasil, né? Depois, quando o Banco Central diminui a taxa de juros brasileira de 6,5 lá para 2, né? Que foi o que aconteceu aqui no Corona Crash, o mercado, a princípio,
até aceitou ali, mas foi por pouco tempo, inclusive aceitou só no de curto prazo, mas a gente viu a saída de dólares absurda aqui do Brasil, né, por conta dessa diminuição da taxa de juros, o que fez, inclusive, o nosso dólar subir tanto, o preço do dólar real subir tanto, e causando a inflação que a gente está vendo agora é causada muito por conta exatamente desse ponto, né, do Banco Central ter feito essa cagada, na minha opinião, na opinião do Maurício, uma cagada homérica, que foi diminuir tanto a taxa de juros, e aí esses dólares saíram, aumentou a inflação, e aí a gente está pagando, todos nós estamos pagando caro por causa dessa decisão, e aí o mercado começa a pressionar. Para vocês terem ideia, o juro longo nunca ficou abaixo de 6%. Se vocês pegarem lá no histórico, vocês vão ver que o juro longo, né, que é o juro de 10 anos, 15 anos, nunca ficou abaixo de 6%, mesmo com a Selic caindo para 2%. Então a gente estava falando só de juros de curto prazo. E aí, essa pressão, se você tem essa curva, o mercado começa a pressionar. Como que o mercado pressiona? Eu falei numa live aqui ontem, eu não vou explicar exatamente de novo aqui para a gente não perder tanto tempo, mas basicamente, se o mercado começa a vender títulos do Tesouro, né, o preço do título cai, o juro implícito sobe, né? Porque se o preço atual do título é R$500 para eu chegar em 1.000 no final, eu preciso pôr mais juros para fazer a conta no fim, então o juro implícito sobe. Então, se o governo, por exemplo, precisa vender título novo, né? Precisa repor a dívida. Quando ele vai vender de novo, o mercado fala assim: ó, eu não pago mais que 4%, por exemplo. Não pago mais que 6%. Na verdade, é receber, né? Ao contrário. O governo precisa tomar a dívida, eu falo assim, eu não te empresto, não vou dar dinheiro para o governo brasileiro a menos de 8% ao ano, que era o que estava acontecendo. Então, com base nisso, né, que são esses títulos, você vê a curva de juros. E o Banco Central estava atrás dessa curva, ou seja, o mercado já está precificando, né, já está colocando no preço para conseguir financiar a dívida brasileira, já está pondo no preço um valor de juros na faixa de 8%, e a Selic ainda está em 4%. Estava em 3. Então, isso é ficar behind the curve, ficar atrás da curva. E aí, o que o Banco Central precisa fazer? Precisa correr atrás. Só que o que acontece? Olha como é que é louco isso. A gente estava com a taxa de juros baixa e a curva estava, né, inclinada, o mercado já precificando uma taxa de juros mais alta, né? E aí, o que aconteceu? O Banco Central precisou aumentar a taxa de juros, porque o mercado está pressionando, o mercado não financia mais, não aceito financiar. Gente, a gente está no Brasil, insegurança jurídica, todos os problemas que a gente tem. As empresas, os financiadores da dívida brasileira, né, que são as grandes instituições, os bancos e tudo mais, falam assim, eu não aceito financiar Brasil a menos de 8%. O Banco Central, o que ele precisa fazer? Precisa começar a subir a Selic, que é o que está acontecendo agora. Só que aí o que acontece? Como eles ficaram muito atrás da curva, ficaram muito para trás de onde devia, baixaram tanto o juro, muito mais do que devia ter baixado, o Banco Central vai ter que tem que começar a fazer os aumentos em doses maiores. E aí o que era para ser altas de 0,25%, 0,5%, né? 25 pontos base, 50 pontos base na taxa de juros, eles têm que ir lá e aumentar de uma vez 100 pontos base. Ou seja, vai de 2 para 3. Aí na outra reunião, mais 1. Na outra reunião, mais 1. E aí, o que o mercado faz? O mercado quer ver sangue, né? O mercado, vendo que o Banco Central está fragilizado, começa a pressionar mais ainda. E aí, o que eles fazem? Eles começam a vender os títulos de longo prazo para pressionar a taxa de juros, e aí o Banco Central fica ainda mais atrás da curva e tem que ir aumentando. E é óbvio, né? Para os bancos brasileiros, por exemplo, que tem um patrimônio enorme parado, como o Banco Itaú, o Banco Bradesco, por exemplo, tem um patrimônio enorme parado, quanto maior for a Selic, maior eles remuneram esse dinheiro que fica parado lá. Então, eles querem que a Selic suba, e eles são o mercado. E como eles são o mercado, eles pressionam para esse juro subir logo. E aí, é um movimento retroalimentado. O Banco Central mostra a fragilidade, o mercado puxa os juros para cima, o Banco Central tem que subir essa taxa de juros mais rápido, aí o mercado vê que o mercado que está mais fragilizado, força mais ainda, porque já que eles estão aumentando mesmo, vão fazer eles aumentar até o limite. E aí a gente vai ver em breve, né, segundo a projeção da Bloomberg, por exemplo, a gente vai ver essa taxa de juros brasileira chegando aí na faixa de 8%, e lá na eleição de 2022, a projeção já está perto de 10% ao ano da taxa Selic pelo mercado, tá? Projeção, e isso não é uma projeção assim, a aposta do mercado, é o preço que o mercado já está aplicando sobre os títulos de mais longo prazo, tá? Foi uma explicação um pouco mais complicada aqui,
Mas é isso, ó. Mesmo assim, esses rentistas pressionam a dívida. Eu tinha visto alguma, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho sacanagem o Bacen imprimir um tri, deu aos bancos juros zero. E eles vêm com essa. Ô Miguel, não é questão de sacanagem ou não é sacanagem, cara. É mercado, é oferta e demanda. O governo precisa financiar a sua dívida. Para ele financiar a dívida, ele tem que emprestar, ele tem que pegar dinheiro emprestado. Ele pega dinheiro emprestado com o mercado. O mercado é quem dá o dinheiro e o mercado fala: eu não empresto por menos de tanto. Não é questão de sacanagem ou não ser sacanagem. É oferta e demanda, cara. O governo precisa de dinheiro. Por quê? Porque ele imprimiu. Beleza? Ou porque aumentou a dívida. Não importa qual o motivo. Só que se o governo é um governo, o governo brasileiro fosse mais responsável, se as instituições brasileiras fossem menos intervencionistas, se a gente tem uma segurança jurídica maior, o nosso risco fica menor. Porque você tem que pensar em longo prazo. Você tem seu dinheiro. Você vai emprestar dinheiro para o governo brasileiro por 1% de juros? Você não vai, cara. Você não é louco. Você não quer se ferrar. O risco do Brasil é muito grande, por conta de todos esses fatores que eu falei. Aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? Porque às vezes tem decisões aí que o STF faz que volta lá no passado e muda um monte de regra. Então, assim, com base em tudo isso, como é que você vai emprestar dinheiro para o governo brasileiro, sabendo de todos os riscos que a gente tem, de todos os problemas que a gente tem? Não dá. Então, como a gente não tem essa previsibilidade do governo brasileiro, para emprestar dinheiro, eles cobram caro, né? O mercado cobra caro. Eu empresto, mas o juro tem que subir, né? Se não tivesse, o que na minha opinião deveria ter acontecido, o Brasil nunca devia ter baixado a taxa Selic para menos de 6,5%. O Brasil, com a estrutura que a gente tem hoje, não comporta uma taxa de juros menor. E a gente, aí muitos de vocês vão falar assim, não, mas tinha o tal do carry trade, porque isso aí é especulação, né? Dinheiro especulativo do capital estrangeiro abusando, usurpando o Brasil com as taxas de juro alta. Pode ser que seja mesmo. Mas o fato é que com o que aconteceu, né, as decisões que foram tomadas pelo Banco Central brasileiro, diminuindo a taxa de juros, esse capital americano saiu em alta velocidade do Brasil. Por quê? Porque não compensava mais manter esse dinheiro aqui. Não importa se esse dinheiro é especulativo ou não. O que importa é que esse movimento causou a grande alta do dólar e a inflação explodiu aqui no Brasil. Porque juntou dois fatores, né? Você juntou a escassez de matérias-primas e tudo mais por conta da pandemia, e juntou a questão da alta do dólar. E aí, junto as duas coisas, explodiu. A inflação brasileira explodiu, como vocês todos estão vendo todos os dias aí na rua. Vai no supermercado e vê quanto que está o preço das coisas. E isso não foi. A taxa de juros ajudou quem? No final das contas. Nem o próprio governo, porque a explicação na época que eles deram, não, a gente vai baixar a taxa de juros porque a gente diminui a nossa rolagem da dívida, né? Isso é uma explicação plausível, porque a maior parte da dívida brasileira é interna, né? É uma dívida interna. A gente deve, o governo deve em reais, né? A dívida denominada em reais. Então não é uma dívida em dólar, que seria um problema maior. Então qual que era a justificativa? Vamos baixar os juros, a gente vai pagar menos, né, por mês, né, por ano de juros da dívida interna, a gente diminui os custos, e, pô, é bom isso, né? É bom. Só que eles só conseguiram fazer isso nos títulos curtos, os títulos longos eles continuaram pagando caro. Então, no final das contas, o preço que foi pago por nós, por todos nós, pela população, por conta dessa mudança, né, nessa estrutura dos juros, foi muito mais alto. Era muito melhor ter ficado com os juros como estava, porque no final das contas nem o governo economizou e pra gente tudo ficou mais caro por conta disso tudo aí.